gostaria de, antes de dar início efetivo às atividades, já agradecer, desde já, o Sandoval Brito, que é membro da comissão do Instituto Federal do Instituto CIDAS, a Leila Corsino Batista, que é ex-presidente da Associação dos Moradores São Judas Tadeu e Marialva, o Marcos Santos, que é vice-presidente do coletivo de pais e mães do IFSP de Campinas, que são figuras que estão aqui presentes conosco no plenário. Essa é uma atividade que está sendo gravada aqui pela TV Câmara de Campinas. Ela vai, portanto, depois ficar disponível no YouTube para que a gente possa compartilhá-la, possa ampliar o conhecimento da população de Campinas a respeito, né, dessa grande conquista que a gente está obtendo para a cidade de Campinas a partir, né, desse segundo semestre, essa grande transformação na vida de uma das maiores regiões da cidade de Campinas, que é efetivamente o início das atividades do campus do IFSP do Campo Grande. Então, antes também de prosseguir, eu quero convidar algumas pessoas que são os nossos debatedores aqui para a mesa, começando pelo meu amigo, o diretor do Instituto Federal de São Paulo, Eberval Castro, né, que é uma pessoa que desde o começo da nossa atividade junto ao IF tem sido um grande parceiro. Eberval, por favor. Quero convidar o Bruno Nogueira, que é assessor da reitoria do Instituto Federal de São Paulo, representando o reitor Eduardo Modena, reitor, né, de todo o Instituto Federal de São Paulo. Acho que seu pé prendeu na bandeira. É isso. Quero convidar a Cleudiran Salles Dias, que é aluna da pós-graduação do IFSP. Com Cleudiran, perdão. Achei que era ele. Falei, uai, quem que é? Você levantou, falei, gente, ele é ele? Cometi uma gafe. Desculpa. Essa foi boa. Ainda convidar o meu xará, o Pedro Lucas Oliveira da Silva, aluno do Ensino Médio Integrado do IFSP. Pedro, bem-vindo. E ainda chamar outra pessoa que também, né, desde o começo dessas atividades, desde muito antes disso, na verdade, tem sido protagonista, parceira das lutas em defesa, né, de toda a região do Campo Grande, mas particularmente da questão da IFSP, que é a Sueli Gava, que representa a comunidade do Campo Grande. Bem, pessoal, então quero fazer grande Silvio Spinella está aqui presente também, uma alegria muito grande receber você, Maria Helena, pessoas que têm história longa de luta aí também para viabilizar essa conquista. Quero, então, brevemente contar para vocês como é que eu chego nessa discussão, né? Eu sou vereador, estou no meu segundo mandato, fui eleito pela primeira vez em 2012, e ainda na campanha eleitoral em 2012 a gente toma conhecimento, né, da situação um bocado crítica de uma obra que havia sido iniciada no ano de 2008, né, quando da mudança vamos dizer, do projeto estabelecido nacionalmente para os institutos federais, né. A gente sabe que de 2008 para frente, quando houve a mudança da legislação, a gente construiu mais campi de Instituto Federal do que em toda a história do Brasil, né, em todos os anos que antecederam o ano de 2008, né, no Brasil. Então, foi uma mudança muito importante, né, da compreensão sobre qual é a missão, qual é a expectativa que se constrói, né, para a educação no Brasil, qual é o papel que os institutos federais assumiriam, né, e a gente então começa a ter a constituição, né, de uma rede com diversos campi em várias cidades do Brasil, mudando a cara de muitas cidades do Brasil que pela primeira vez passaram a receber instituições de ensino técnico e superior, federais, gratuitas e que mudam efetivamente o panorama de diversas localidades. Em São Paulo não foi diferente, né? Eu imagino, não tenho certeza, mas talvez o Bruno possa confirmar, deve ser o Instituto Federal com o maior número de
de entidades, né, de camp pelo estado afora, né, do país todo. Mas em São Paulo, então, a gente passa por um processo muito importante de expansão, né? E aqui em Campinas, particularmente, se não me engano, em 2009, a gente começa, então, o processo de implementação de um campus lá na região do Campo Grande, né? A gente tem a cessão de um terreno, houve uma cessão que foi estabelecida em lei naquele momento, mas aquela iniciativa, aquele ímpeto inicial, acabou sofrendo um importante revés quando houve a interrupção das obras em decorrência de primeiro, se não me engano, um aditamento que foi pedido e não foi concedido, né? Posteriormente, a gente teve a falência da segunda empresa que assumiu. Então, o fato é que aquele imenso terreno que foi disponibilizado pela municipalidade e que havia um prazo de 5 anos para que aquela obra fosse implementada, que fosse constituída e começasse a ter as aulas de fato, né? Não iam efetivamente se cumprir. A gente estava correndo risco, então, de perder essa oportunidade ímpar, que era ter um campus do Instituto Federal no Campo Grande. Então, fui procurado por várias pessoas, uma das quais, né, que está aqui, que tem que ser sempre aplaudido pela fibra, que é o Silvio Spinella. Foi uma das pessoas que, assim que a gente assumiu a vereança, esteve conosco falando dessa questão, né? E começou então uma movimentação para garantir que Campinas ia sim ter um campus do Instituto Federal, né? Inicialmente, então, o esforço que foi feito foi para trazer um Instituto Federal lá para o CTI Renato Archer, ali na região dos Amarais, também uma região, né, da periferia de Campinas, uma região pobre, né, que já tem ali um importante centro de pesquisa, mas que até aquele momento tinha pouca interlocução com a comunidade que o cercava, né? E a gente acabou presenciando um processo maravilhoso, a meu ver, histórico e exemplar para a ciência do Brasil inteiro, que foi a constituição, né, do Complexo Tecnológico Educacional lá, né, no CTI Renato Archer, no campus do CTI Renato Archer, que incluiu a implementação de um campus, né, que é o campus dos Amarais, lá junto ali daquela comunidade, certamente promovendo um enriquecimento muito grande da dinâmica do dia a dia do CTI Renato Archer, promovendo uma mudança também sensível na vida da comunidade ali, né, e que foi, na verdade, parte de um processo mais amplo de abertura, né, daquele espaço do CTI para que o aproveitamento, que as potencialidades que existem inerentes a um centro de ponta de ciência e tecnologia como é aquele, pudessem ser aproveitadas pelo todo da sociedade. Então, a gente acaba tendo inicialmente as atividades do Instituto Federal começando lá no campus dos Amarais, né, e esse campus se consolida. Para nós é motivo de muita alegria e muito orgulho termos um campus estabelecido ali, né, e a gente espera que esse campus continue com muita força. Campinas não seria nem de longe a primeira nem a única cidade a ter mais de um campus do Instituto Federal, pelo tamanho, pela dimensão dessa cidade. Eu diria que ainda é pouco, é o que eu acho. A gente poderia ter mais do que isso, né, mais do que 2 campi, né? Mas o fato é que, ao mesmo tempo, a gente também passa a dirigir o nosso olhar para o Instituto Federal, para o campus, perdão, lá no Campo Grande, que estava parado. Tinha sido feito parte da terraplanagem e a gente tinha uma obra que era mais uma dessas obras que dói no coração da gente, que era, né, um espaço que tinha sido investido de sonho, de perspectiva, de projeto, e que estava ali largado, abandonado, né? Então, a gente abre aqui na Câmara de Campinas, no começo de 2013, uma comissão especial de estudos que, na verdade, pautada, dirigida, né, pelo Eberval, pelo Daniel Espósito, pelo Spinella, pelo Vitor, por outras pessoas da comunidade, tivemos uma conversa com o reitor de então, naquela época também, né, e com a prefeitura, a gente viu que, na verdade, precisávamos fazer algumas adequações legislativas para que as obras pudessem ser retomadas, né, e a gente, contando então com essa coalizão de interesses favoráveis à cidade de Campinas, acaba conseguindo aprovar 2 leis aqui na cidade que atualizam a cessão do terreno e permitem que o processo de licitação pudesse ser retomado, né, lá para a volta das obras no Instituto Federal, no campus do Campo Grande. Mais uma vez, a gente acabou passando
também por alguns sufocos, tivemos problemas com as empresas que ganharam a licitação, né? Tivemos uma interrupção também das obras novamente, mas, de novo, felizmente, a gente acabou tendo as atividades retomadas e hoje a gente está, né, nas vésperas de começar as atividades. Vale ainda dizer, acho que por último aqui, né, que a comunidade do Campo Grande se apropriou desse patrimônio que é essa construção de uma maneira brilhante, de uma maneira potente. Várias pessoas, não por acaso, cadê a Sueli? Sueli está aqui nessa representação, mas também o Pedro, né, que é parte importante desse processo, posto que é uma das pessoas que está ali, enfim, que vai viver um pouco desse processo, eu diria, na prática, né? E aí eu acho que houve uma luta importante para que esse campus pudesse se consolidar e as atividades no campus pudessem começar imediatamente assim que as obras permitissem, assim que o estado das instalações permitisse. Eu acho que essa é uma questão em que a comunidade acerta em bater o pé nessa perspectiva, porque a gente sabe que os bens públicos que não são ocupados, que não ganham vida, que não ganham sentido imediato para as pessoas, né, eles certamente começam a cair em desuso, podem decair do ponto de vista da sua manutenção, da sua estrutura, e a gente sabe ao mesmo tempo que, lamentavelmente, nós padecemos hoje no Brasil de uma política educacional que é uma política antissocial, uma política antipopular, uma política que quer esmagar e mudar essas perspectivas democratizantes, né, para a educação e para o povo brasileiro, que foram inauguradas, né, na verdade não em 2003, em 88, né, foram inauguradas em 88 e que desde então começaram a dar frutos de forma subsequente para o Brasil como um todo, né? E hoje, talvez pela primeira vez desde 88, a gente vive um governo que rompe com isso, né? E trabalha numa lógica obscurantista, uma lógica atrasada e, infelizmente, a gente viu então um contingenciamento importante das verbas da educação, né? Posto, claro, as verbas discricionárias que vão tratar dos investimentos, as verbas de custeio são mantidas, etc. A gente sabe disso, mas a gente sabe o impacto que isso vai gerar para as instituições federais de ensino. E mais grave do que os cortes propriamente é a mudança da perspectiva, do projeto para a educação federal no Brasil. Então, a gente entende que, nesse contexto, conquistar recursos para o início das atividades do campus do Campo Grande se torna particularmente difícil. Então, a fibra da comunidade, nesse sentido, foi muito importante, né? E aí a sensibilidade, né, da reitoria em se virar, porque eu tenho certeza que vocês não estão nadando em dinheiro, né, de se virar para conseguir os recursos necessários para que essa obra esse campus possa ser aberto já no segundo semestre, tem que ser aplaudido, né? A gente tem que agradecer, né, ao reitor, a todos vocês que se empenharam. Certamente o Eberval teve também um papel nisso, mas o fato é que a gente está, quem pensa em educação como direito e educação como instrumento para enfrentar as nossas desigualdades históricas, para promover democracia de fato no Brasil, hoje está nadando contra a corrente, né, e está remando aí contra a maré e sabe das dificuldades que isso representa, mas a gente tem muita tranquilidade porque a gente vê com conquistas como essa que a gente está fazendo hoje, né, que quem trabalha nessa perspectiva, primeiro, está do lado certo da luta, segundo, está do lado que vai prevalecer, porque o projeto que o povo brasileiro escolheu para si, né, desde 1988, é um projeto de um Brasil progressivamente mais justo, progressivamente mais igual, né, menos desigual, porque a gente é um país tão absurdamente desigual e injusto, um projeto de um país onde as pessoas de fato vão desfrutar de educação universal, de saúde universal, e esse projeto tem demonstrado força, mostrado capacidade de resistência, enchido as ruas do Brasil para dizer que há certos pontos que são sagrados e que não são negociáveis, né? Então, esse é o espírito com o qual a gente quer fazer a discussão, né, da educação federal, e é com esse espírito que a gente quer também marcar essa celebração hoje do início das atividades. A gente quer marcar isso aqui como um momento de resistência, de vitória, e para dizer que a educação federal, pública federal, ela vai sobreviver e ela vai ser o que ela sempre foi, educação de qualidade, né, e cada vez mais democrática, cada vez mais, na medida que a gente avança nos processos de inclusão, no enfrentamento, né, dos gargalos que antes impediam que o povo ocupasse as instituições federais, ela vai se tornar um patrimônio cada vez maior do povo brasileiro. É dessa maneira que a gente vai juntar o exército que a gente precisa para impedir que o obscurantismo, o atraso prevaleçam, né? Então, que bom que estamos juntos e que bom que a gente vai hoje fazer essa celebração. Parabéns a todos que estão aqui. Muito obrigado.
E aí eu vou passar a palavra agora, então, para o Eberval, para que ele conte para nós um pouquinho dessa história, da perspectiva dele aqui. Por favor, Eberval. Boa noite a todos, todas, particularmente a mesa aqui, os colegas do Instituto, alunos, né? O professor Bruno, que veio de São Paulo, aí, né, Bruno? Tá representando o reitor aqui, obrigado, tá, pelo esforço aí de estar aqui com a gente, agradeço ao professor Modena ter enviado, tá? Até falei para ele que foi uma escolha muito boa, né? O Bruno conhece bastante da história, né? Conhece muito, né? Isso aí, implantou unidade, né? A gente trabalhou em Salto. Um dos primeiros companheiros que eu conheci aqui no Instituto Federal de São Paulo. Também a Sueli, tá? Muito me honra estar ao teu lado mais uma vez nessa mesa, tá, Sueli? Representando a comunidade aqui, muito bom. E o companheiro Pedro, que sempre abre espaço dentro da sua legislatura, sempre está na luta, tá? Por esse projeto espetacular que é o Instituto Federal. Vou falar um pouquinho sobre esse projeto aqui. Eu sei que muita gente não conhecia, né? E a partir do momento que a escola começou aqui, passou a entender o que é o Instituto. Alguns dias atrás, a CBN entrou em contato com a gente, o Flávio Paradella, ao vivo, fez uma pergunta para mim. Ele falou, olha, como é que vocês decidiram? No Campo Grande tinha uma discussão se abriria uma universidade ou um Instituto Federal. Como é que vocês decidiram isso? Isso ao vivo, né? Eu falei, Paradella, eu não faço ideia como é que decidiram, tá, sobre isso. Com todo o respeito que eu tenho pelas universidades, que são instituições fantásticas e cumprem um papel maravilhoso para o nosso país, mas eu acredito que a decisão foi muito acertada de levar um instituto ali para aquela região, porque nós somos uma instituição versátil, temos curso técnico de nível médio, temos curso de graduação, pós-graduação, então tem todos os níveis, então eu acho que a região ganha muito através de um instituto federal ali naquela região para atendimento, né? E eu reforço, tá, a nossa gratidão, tá, pelo teu trabalho, tá, Pedro? Tá, de luta, tá certo? E do espaço, tá? Então, mais uma vez, você abrindo aqui o espaço para a gente. Eu trouxe uma apresentaçãozinha simples, trouxe umas fotos para a gente ver um pouquinho da história, tá? Tem uma história que não está contada aqui, que ela é anterior até, que tem muitas pessoas que elas se engajaram nessa luta até mesmo antes da gente vir para cá. Tá? A gente sabe disso, que a comunidade ela traz essa luta já de muito tempo, tá? De muitos anos, né? E aí, chegar e ver essa unidade aí, eu trouxe aí uma foto aí, né? Panorama aí do nosso campus novo, né? Que é muito bonito, né? Então, é um sonho que se torna realidade. Então, por muitos anos, houve um sonho, né? De ter uma escola naquela região e agora vai se tornando essa realidade, né? É uma maravilha, né? A história do Instituto Federal, ela começa bem antes do Instituto aqui em Campinas, obviamente. Os institutos, eles nascem, né, de um projeto já no começo do século passado, em 1909, através de um decreto de Nilo Peçanha, então presidente do país. Então, ainda no começo da República Brasileira, né, então era um momento em que se tinha uma questão muito séria. A abolição da escravatura não fazia muitos anos que tinha acontecido. Nós tínhamos um problema de muitas pessoas que, não sendo mais escravas, tinham uma questão de qualificação profissional a ser resolvida. E Nilo Peçanha, num decreto, ele cria 19 escolas no país, nas capitais dos estados. Ele cria essas escolas, uma delas em São Paulo, então era a Escola de Aprendizes Artífices. Então começa ali a história dos institutos. E vem evoluindo ao longo dos anos. Essas escolas vêm crescendo, mudaram de nome, depois se tornaram escolas técnicas federais, né? Por muitos anos, muitas pessoas se formaram. Silvio Spinella é um egresso da Escola Técnica Federal na década, eu não vou falar, né, do século passado, vamos deixar genérico aqui, né, a década de 70, tá, gente? Então, um egresso aqui estudou na Escola Técnica Federal. Depois transformou-se em Cefet, tá, os Centros Federais de Educação Tecnológica, até que no apagar das luzes do ano de 2008, não é isso, Brunão? 2008, através de uma lei, foram então transformadas várias dessas instituições, quase todas elas, em institutos federais de educação, ciência e tecnologia. E aí essa rede, tá, a partir dali, começou uma expansão muito importante, tá, para o nosso país. Eu considero que foi um dos maiores projetos de educação, se não o maior, tá, de todo o tempo de existência do nosso país, nossa nação.
Então, em 2008 foram criados os institutos, agora com uma característica importante e interessante, que é uma paridade com as universidades. Passou a ter autonomia universitária através do seu Conselho Superior com reitorias, pró-reitorias, autonomia para abrir e fechar cursos, estrutura pluricurricular, multicamp. Então, toda aquela estrutura que teria uma universidade, os institutos federais, eles passam a ter também essa estrutura. E isso foi em 2008. Tá? Então, Campinas estava no radar ali de um projeto que, apesar de eu não conhecer o texto, né, talvez Roberto conheça, não sei se nas conversas que teve ali em Brasília, mas já ouvi falar que o projeto eram 50 unidades aqui para o estado de São Paulo. 65 unidades, podendo chegar a 105. Vejam o tamanho do projeto que era. Só estamos falando de São Paulo, tá? Só o estado de São Paulo. Só o estado de São Paulo. E aí, essa escola, que foi criada originalmente em 1909, no começo do século passado, ela só chega em Campinas, ó, veja só, formalmente, tá? A autorização para o funcionamento dessa unidade está aqui, estou projetando para vocês verem, aí eu trouxe aqui a portaria, está aqui a portaria 1170, de 21 de setembro de 2010. 2010. Nós estamos falando de mais de 100 anos. Mais de 100 anos depois, 101 anos depois, a primeira escola federal em Campinas. A primeira escola federal em Campinas. Tá autorizada para funcionar. Tá? Então está aqui. Ó. Então, o ministro de Estado, eu queria ler, eu acho que é importante lermos aqui, o ministro de Estado da Educação, no uso de suas atribuições legais, tá? Considerando o disposto aqui, autorizar, tá? De conformidade com o anexo a essa portaria, as instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica a promover o funcionamento dos seus respectivos campos. Tá? Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, que foi quem liderou, tá, esse projeto na época. Né? Então aqui vem uma sequência aí, tá? Essa foi uma das muitas portarias de autorização de funcionamento, tá, que foram publicadas, e aqui vem num conjunto de campos aqui, e aí eu destaquei em vermelho aqui para São Paulo. Vejam que interessante, né? Os campos de São Paulo aí, Araraquara, Barretos, Avaré, Votuporanga, e está aqui Campinas, né, no finalzinho ali, junto com Suzano. Tá? Então aí houve a autorização em 2010. Só que aí uma coisa é autorizar, gente, outra coisa é colocar para funcionar. Então, a autorização em 2010. Tá? O terreno, tá, já tinha uma previsão desse terreno, tá, desde aquela época. Então, foi um terreno que teve uma mudança, ia ser, acho que no Ouro Verde primeiro, toda uma discussão, não é isso aí? Aí depois até chegar ali no satélite Íris, né, que foi onde, de fato, se concretizou o projeto. Levou bastante tempo para que essa obra ficasse concluída. Até o Pedro relembrou uma coisa que é verdade, até tinha vencido a lei. Tinha 5 anos, tá, que o Instituto tinha para utilizar o terreno, venceu os 5 anos e a lei falava que voltaria para o município. A gente aprovou logo antes de vencer. Foi. Aí o Pedro, na época, atuou, tá, nesse processo, tá, e eu acho que merece uma salva de palmas, tá, para poder reverter a situação. Tá? Foi quem ajudou na época para poder fazer a licitação novamente, porque 3 licitações foram feitas para que essa obra saísse. Só na terceira é que nós conseguimos, então, tá, dar cabo dessa obra, né, concluir, né. Então, aqui, logo, aí o Campus Campinas, 2010, a portaria, o campus não tinha o espaço ainda, licitações não deu certo, a empresa faliu, começou a cavar, encontrou rocha, aí vai dinamitar rocha, as obras, tá? Dinamitando ali, as casas começaram a rachar nas redondezas, indenizações, empresa falha, olha o problema, né? Aí depois vai uma outra empresa com outros problemas, começou a encontrar água também no terreno, fontes, e muitos problemas que às vezes não eram. Aí na terceira, tá, já era, o Zé Roberto estava na DI na época, e aí eu lembro que a gente conversando, estava o professor Silmário, tá? Estava na DI também, tá? Estava na DI já, Zé, né? Tava. E aí, nos editais, passou a constar que tinha que ter um laudo, tá, do engenheiro, tá, para análise de solos, que é para não ter esse problema mais. Cara, esse tipo de problema deixou de ter, tá? Porque tinha que dar um laudo, tá, de que foi feita uma análise para não ter surpresa depois, tá? Não ter nenhum tipo de problema. E aí eu acho que essas melhorias também em processos que foram feitas foram muito importantes
para que pudesse dar certo essas licitações, né? Então, em 2013, logo após a assinatura do convênio, aí como começa então o Campus Campinas? Começa por esse convênio, tá, com o CTI Renato Acha, tá, que abrigou então o Instituto Federal ali, enquanto essas obras, enquanto a licitação acontecia, e permitiu que a cidade já pudesse beneficiar, tá, de uma instituição como a nossa, tendo todos esses níveis já ofertados, tá, desde o técnico, os cursos fixos, tá, o tecnológico, as especializações na área de educação que a gente tem, e todas as atividades, tá, de pesquisa, extensão, ensino. Aqui uma reunião, tá, em 2013, um mês depois de ter sido assinado o convênio, praticamente, tá, onde se discutia aqui nessa reunião como que iria implementar, tá certo, essa unidade, né? Então, aqui o Vitor, tá, professor Moder, nosso reitor, tá, já estava bem no começo do mandato dele, foi a primeira unidade que o professor Moder começou, foi a nossa, a gente tem muito orgulho disso também, tá, Campus Campinas, a primeira unidade nova, né? O Vitor está aqui o antigo diretor, foi citado pelo vereador Pedro, tá? Foi quem acreditou muito nesse projeto, tá, nesse convênio, tá? Então, algumas pessoas. E aqui também o Rogério, olha que interessante. A equipe do Pedro já estava lá. Tem que agradecer muito também pelo apoio, né, que sempre também deu, tá? A equipe do Pedro, se não ele pessoalmente, a equipe dele estava lá desde o começo trabalhando, tá? Ali para que dê certo. Silvio Spinella também está aqui, tá? Uma salva de palmas também para o Silvio, tá? Que é uma pessoa que também desde o começo, né, acreditou muito nesse projeto, sempre teve muito atuante. Aqui temos o pró-reitor de extensão, tá? Aqui de costas, tá? Não tá, é o Newton Lima, tá? Então, Newton Lima, ex-reitor, tá? Ex-prefeito de São Carlos, ex-deputado também federal, tem uma carreira brilhante, hoje assessor do nosso reitor, tá? Ele foi reitor, né, também. Então, aqui pessoas, né, que atuaram lá. Aqui o Oswaldo Barba também, né? Oswaldo Barba, que também foi prefeito, né, de São Carlos também, isso. É isso aí. Aqui foi o evento que celebrou aí essa assinatura desse convênio, tá? Então, ali, na época, então, o diretor do campus era o professor Daniel, tá aqui o professor Modena também, tá? Então, várias pessoas, a Emanuele Alckmin, na época, era secretária, né, para pessoas com deficiência, né? Então, secretaria especial. E o nosso vereador Pedro aqui também. Aí, né? Tá, então a gente guarda essas coisas que é porque a gente tem que mostrar que estava lutando desde o começo, né? As pessoas têm que saber disso, né? Que essa luta, tá? Tem provas. É isso aí, tá? É isso. Aqui algumas pessoas também que participaram muito dessa luta no começo, tá? De tudo isso aí, tá? Então temos aqui diversas pessoas aqui também, o Cecílio também, que não pode deixar de ser mencionado, tá? Então tem várias pessoas aqui, tá? O Cecílio aqui, tá? Tem bastante gente aqui. Bom, aí um ano depois, a gente já estava na terceira licitação aqui, aliás, segunda, né? Aqui foi a segunda licitação, pedra fundamental. Então, a gente comemorando que, né, deu certo, a licitação deu certo, vamos colocar, né? Então, aqui tem uma foto aqui. Parece que foi ontem, né? Eu fico lembrando desse dia, gente. Parece que foi ontem isso aqui, gente. Parece que né? É verdade. Gente, 2014. Faz 5 anos isso. Faz 5 anos. E tá lá a plaquinha, tá? Quem tiver a oportunidade de visitar lá a plaquinha, onde foi colocada a cápsula do tempo. Então, a cápsula que vai ser aberta daqui a 100 anos, 95 agora, né? Foi 5 anos atrás. Então, daqui a 95 anos, os alunos, né, vão, na época, nossos netos, né, vão abrir essa cápsula para... Então, tá lá. Então, foi enterrado, tá lá. Tem um espaço específico, né? Foi acondicionado dentro de um recipiente de aço inox com plástico, hermeticamente fechado. Vamos ver daqui a 100 anos, né? Como é que vai estar. Olha, ó, segundo as teorias aí que a gente vai viver 100 e poucos anos e não vai precisar se aposentar, eu acho que vai. Viu?
Aqui um pouquinho do crescimento, tá? Ao longo desse tempo da escola. Nossa, eu quis trazer isso aqui só para vocês verem um pouquinho. Então, as matrículas, tá? De 2013, quando a gente começou, tá? Para hoje. Então, hoje, o Campus Campinas hoje tem mais de 1.200 alunos, só nesse primeiro semestre, sem contar as matrículas que a gente já vai fazer agora no segundo. Eu acredito que com tranquilidade, a gente deve ultrapassar aí, talvez, os 1.500 alunos no meio do ano, entre alunos regulares e alunos de extensão, tá? Então, foi um crescimento. Aqui a gente tinha bastante aluno de curso de extensão e a proporção que os regulares eles vão crescendo aqui vai diminuindo, né? Um pouco aqui os de extensão e vai assumindo mais aulas nos cursos regulares, tá? Aqui o número de servidores, tá? Então o crescimento que a gente teve aqui 2015 para 2016 foi a implantação do nosso ensino médio integrado, né? Então teve um crescimento aqui, ele segue também crescendo. Hoje são passou um pouquinho, agora a gente recebeu alguns, deve estar perto de 110 aí, mais ou menos, tá? Servidores. Turmas regulares, né, de cursos regulares, hoje estamos em 27 turmas, tá? De cursos regulares em 2019. Evolução patrimonial, tá? Pegamos um período muito difícil. Em 2013 nós tivemos as jornadas de julho, que coincidiu com o início das nossas atividades. E de lá para cá eu não preciso falar para vocês o que aconteceu da jornada de julho para cá, né? De 2013, né? Não preciso falar para vocês. Então, num contexto como esse, pegar um período bem difícil, né? O Bruno, na implantação lá em Boituva, pegou um período melhor, né, Bruno? Itapetininga, né? Pegou um pouco melhor, né, o período lá, né? Deu para aproveitar um pouquinho mais, né? E aí, a pergunta que algumas pessoas falam, como é que vocês conseguem com o patrimônio que a metade de alguns campos que tem consegue tocar esses eixos? É porque tem muita coisa que é do CTI, né, que a gente aproveita. Então, se pegar um campus como o nosso, né, que tem esses eixos, né, da área de informática, de eletroeletrônica, eletrotécnica, mais ou menos 5 milhões de patrimônio, né, por causa dos laboratórios, o tipo de coisa que usa, né. Então lá a gente acaba usando bastante coisa e consegue sobreviver com mais ou menos a metade aí, tá, disso daí, né, tocar mais ou menos com isso aí. De repente, pessoal, a gente começou a perceber ao longo dos anos, somos centenas de pessoas. Eu passei rapidinho, Pedro, no dia que a gente instalou essa placa, passei rapidinho as salas, gente, vamos tirar uma foto ali rapidinho, só rapidamente, sem despretensiosamente. Quando eu vi, cara, tinha um monte de gente. E às vezes não se dá conta do quanto que cresce muito rápido isso aí. É muito rápido. Você vai pondo aluno para dentro, entra uma turma, outra, entra o servidor, um professor técnico administrativo. Quando você se dá conta, é um monte de gente. Eu passei numa tarde, falei, pessoal, vamos tirar uma foto ali à tarde. Tinha instalado a placa, tinha acabado de instalar, não foi, Fabi? Essa tarde, né? Aí passamos, falei, vou passar aqui, ver se o pessoal quer ir. Aí passei lá, aviso nas salas, gente, instalou uma placa lá, você quer tirar uma foto? Vamos lá, vamos lá. Foi descendo os alunos, descendo. Quando eu vi, falei, caramba, isso é um turno só. Um monte de gente. E aí, centenas de pessoas, tá? E quando você vai puxar no sistema, você às vezes nem sempre está acompanhando muito isso, você se dá conta que são centenas de pessoas, são muitas pessoas. E isso eu estou falando de 2 anos atrás, tá? Hoje muito mais, né? E aí, em paralelo a isso aí tudo, né? Já a terceira licitação, tá? Aí dessa vez a gente começou a ver, tá? A coisa subia, né? Na segunda licitação a empresa faliu, tá? E aí roubaram até o canteiro de obras, né? Foi uma tristeza, né? Muita coisa. Aqui eu coloquei só as fotos das partes boas, tá, gente? Mas teve muita coisa que deu desânimo, tá? No meio do caminho, tá? Aí, nossa, Fabi ia para a delegacia fazer boletim de ocorrência, Fabi, tá? Toda semana. Teve vereador de oposição que subiu na tribuna para me criticar. Olha aí, você falou que ia inaugurar isso, olha aí, incompetente, não sei o quê. Eles não sabem, às vezes quem fala isso aí não sabe a luta que é, tá? Você instalar ou implantar uma coisa no âmbito do serviço público, gente, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso, tem que dar muito valor aos espaços públicos. Muito valor. Tá? E comunidade, ela precisa compreender isso aí, tá? É de um valor inestimável, é impressionante o valor que tem, tá? Então garantir que seja público mesmo. Então a gente começou a ver e a comunidade ainda estava desconfiada. Será que dessa vez, tá tanto tempo, né? Estava em 2017 aqui. Isso aqui, essa foto de 2017, gente, tá? Uma foto de 2 anos atrás. E a comunidade desconfiada ainda. Mas será que dessa vez sai? Será que não sai? O pessoal perguntando, né? Então questionava e tal, e a gente ia fazer reunião com eles, né? Então aqui estava assim ainda, né? Concreto. 2 anos. Ó aqui as guerreiras aqui, ó. Gente, ó, eu posso falar uma coisa para vocês? Campinas tem um grupo de mulher guerreira. Vou falar para vocês, viu? As mulheres aqui botam o pé no barro mesmo, vão para a obra. Essa mulherada é poderosa no Campus Campinas. Uma salva de palmas para as mulheres.
Campos Campinas. E elas iam lá mesmo para acompanhar, estava sempre lá, aparecia, ia, tirava foto, mandava para mim, ó, tô acompanhando, eu ia lá também, e a mulherada estava acompanhando tudo aí. Então, tá aí as duas diretoras, a diretora Jaqueline, na época era diretora de ensino, e a Fabiana, né? Tá aqui a nossa diretora adjunta de administração. Aqui a equipe da TI, né, que enquanto as obras iam acontecendo, eles já visitavam, né, já viam como que ia colocar para adiantar a parte de rede do campus, né, então teve todo um trabalho paralelo, tá? O pessoal acompanhando aqui o Darwin, né, que é o nosso coordenador de TI, o professor Jackson, que é da área de informática também, que acompanhou muito esse processo aí. Então ele ia lá, vamos ter que passar por aqui, vai ter que ter um laboratório, vai ter que ter cabo por aqui, então já ia vendo toda essa questão para poder antecipar, para quando a obra ficasse pronta, já poder ter essas coisas, né? Então, tem uma fase depois da entrega da obra que é a adequação de ambiente. E essa fase demora pra caramba, né, Bruno? Entrega a obra, aí vai fazer uma licitação de lógica e rede, né, telefonia. Aí contrata a empresa, tal, para fazer isso aí. Só que foi feito tudo em paralelo, então foi muito importante para adiantar também esse processo, né, de poder, inclusive, estar começando agora, né, nesse segundo semestre, tendo em vista que faz um mês que foi entregue a obra. Tá? Então aqui a visita, né, do deputado Zaratini, várias pessoas nos visitaram, né, ao longo desse período, tá? Então essa aí é uma das visitas que a gente recebeu. Então tá aqui, tem, tá a Joyce aqui, né? A Joyce também tá por aí, né? Tá a Joyce, o Cecílio, aqui a Sueli de novo, tá a Isabel, né? Então a Fabi, né? A Fabi tá em todas, né? Aqui. Tá o Juan também, tá aí, né? Tá ali ele, tá aqui. Então o pessoal tá aí, né? A Perugine também nos visitou, tá? No ano passado, e isso, né? Ela foi recebida lá pelo professor Daniel. Nesse dia eu acho que eu estava viajando, né? E aí tá aí a Fabi também, né? Acompanhando. E a comunidade na dúvida, será que dessa vez a coisa vai? A gente ia fazer uma reunião, explicar para eles como é que funciona, né? Então aqui uma das reuniões que a gente foi no ano passado, em maio, exatamente um ano, né? Então eles perguntavam, mas vai abrir mesmo? Né? A pergunta era essa, será que vai começar dessa vez? Já foram, né, a terceira vez? Vamos torcer, gente, para dar certo, né? Acho que a Joyce até estava nessa reunião, né? Estava, né? Estava, né? Então, essa reunião aqui, então a gente fazia, o Marcelo ali explicando os cursos, como é que funciona, né? Aqui tudo. E aí, por que eu estou colocando essa foto da festa junina, tá? Do ano passado? É que esse ano vai ser a primeira vez que a gente vai fazer essa festa junina que a gente faz todo ano, só que dessa vez no Campo Grande. A do ano passado foi um já, tá? E todos estão convidados, você, principalmente, vereador, tá? Dia 29/6, tá? E agora, dia 29/6. Então, vai ser, começa às 11, tá? Vai até às 4. Então, vai ser no Campo Grande, tá? Então, a primeira vez que a gente vai fazer, então, normalmente fazendo associação ali, né? Que é um espaço bem legal. E ano passado foi muito divertido, foi muito legal. E esse ano vai ser melhor ainda, né? A gente vai fazer no Campo Grande. O Copama, que é o coletivo de pais e mães, cujo representante está aqui, né? O Marcos, está muito envolvido, tá? Na organização esse ano. Eles pegaram mesmo de cabeça aí para se envolver, para organizar. Estou acompanhando aí, a organização tá tomando conta. Fantástico, é isso mesmo. Aqui, ano passado, completamos 5 anos, pessoal. Tá? E a previsão de entrega da obra é no ano passado. Aí a gente completa 5 anos e ainda está sem prédio, né? Aí o pessoal, falei que não ia dar certo. A gente escuta, né? Aí você escuta aqui na Câmara, né? O cara fala, tá vendo? Ó, não deu certo, né? Ó, né? Tem aquele pessoal que fala aí, tá vendo? Ó, né? Não vai dar certo. Ó, não ia dar certo. E aí, novamente, surge essa questão, né? Então a gente tem que debater isso aí que você participou, inclusive, né, Pedro? Da semana nossa de 5 anos, né? Completamos 5 anos, ainda estava sem o prédio, né? Ainda. Então as atividades todas no CT Renato Acho. Tá? Então algumas mesas que foram feitas aqui. A Sueli de novo, olha só, né? Sueli aqui. E aí, ao longo desse processo, a gente teve formatura de muitas turmas, muitos alunos formados, tá? O projeto Alvorada, que deu oportunidade para pessoas egressas do sistema prisional, tá? É um dos projetos que eu tenho muito orgulho, tá? De ter tido no Campus Campinas, tá? Pessoas egressas que, de uma forma diferente, aí talvez não teriam oportunidade, tá? E quando você vê o brilho no olhar dessas pessoas que tiveram uma nova oportunidade, chegaram... Pode falar, Espi.
aí. E teve um egresso que pegou o microfone e contou um episódio, tá? Ele estava estagiando já por conta do Projeto Alvorada, está fazendo com a gente essa profissionalização, e estava estagiando numa empresa. E aí o policial parou ele na rua, tá? Já conhecia, né? Histórico, né? Parou, mão na cabeça, deita, tal, aquela coisa toda, né? Falou, não, eu estou trabalhando, tal, e estava perto da empresa. E o dono da empresa viu, né? E chegou o policial e falou, não, ele trabalha aqui. Ele trabalha aqui comigo. Falei, o senhor trabalha. O senhor sabe que o senhor está empregando aqui é bandido aqui na sua empresa? Sabe que o senhor está empregando bandido aqui na sua empresa? Eu falei, não é bandido. Ele é um aluno do Instituto Federal. Que legal, né? Então, isso é muito legal. Isso é muito bacana, tá? Então, eles saíram, né? Aí, esse é um pedaço de papel, né, gente? Que a gente entrega para eles, né? Mas isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença. Não é o papel, né? O que ele representa, né? Tudo aquilo que está por trás daquele certificado, tudo que está por trás daquele diploma, né? É muita coisa. Muda a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas. Então, às vezes a gente escuta algumas falas, bandido bom é bandido morto, né? Acho que Maluf falava isso aí, né? Era Maluf que falava isso aí? Tem mais gente, bom, mas... minha memória eu acho que era, mas né? Aí, quando então, alguém da família que é bandido, eles esquecem. Só que aí, pessoal, a gente escuta isso e vê que essas pessoas, tá? Não são apenas essas, tá? Do Alvorada, não precisa ter passado por isso para poder ter uma situação muito difícil na sua vida, tá? Mas a carência da presença do Estado na vida das pessoas, dos serviços que o Estado ele oferece, provê, muitas vezes leva a destinos que em outra situação a pessoa não teria, tá? Por falta de escolha, por falta de oportunidade, e ainda que tardiamente abrir essas portas, ainda que no momento tardio, é super importante, é muito importante. Eu me sinto muito orgulhoso, tá? De ter participado, né? E professor Baldo, professora Vânia, tá? Toda a equipe aí que teve aí, muito importante. Olha o Spinella aqui na formatura também aqui, é o outro que tá em todas, né? Silvio Spinella. Bom, e aí, para o campus, no Campo Grande, o que a gente espera, né? Agora para o segundo semestre. Então a gente fez uma reunião com o professor Modena, né? Então é importante falar isso aqui, tá? O professor Modena muito preocupado com a situação orçamentária, tá? De não poder começar esse ano ainda por conta orçamentária. A gente conversou, fez uma reunião, tá? Ele pediu alguns cenários, a gente apresentou para ele alguns cenários, tá? Apresentamos 3 cenários, professor Modena, tem essa situação aqui, tá? Para abrir as turmas que estão previstas no meio do ano, já no Campo Grande. A gente precisa mobiliar aqueles espaços, tá? A gente tem parcialmente, porque o que acontece? A gente recebeu emendas no ano passado no valor de 750 mil e começou a fazer essas aquisições. Então muitas dessas coisas estavam guardadas. Então tinha cadeira, tinha mesa, tinha alguns computadores, tinha algumas coisas. Outras a gente não conseguiu comprar, porque o dinheiro não deu. Então às vezes você tinha, por exemplo, sala de aula, a gente comprou a carteira, mas a lousa não conseguiu. Até tinha planejado, né? Mas não entregaram a lousa, aí perde o empenho. Tá? Aí tinha um laboratório, tinha um computador, mas não tinha mesa. Tá? Aí o outro faltava data show, e por aí vai. Tá? Os ambientes estavam incompletos, precisava completar isso daí. Tá? Precisava completar. Tinha laboratório que não tinha. Tá? E aí levamos para ele, para começar essas 3 turmas, tá? Para esse ano ainda, a gente precisa de 750 mil. Em custeio, tá? Não tinha recurso para custeio, e 460 mil para capital, fazer as aquisições. É o primeiro cenário para 3 turmas, né? Então seriam essas 3 turmas aqui, Especialização em educação para iniciação social, tá no período noturno, o técnico em informática no período matutino e o técnico em eletroeletrônica no período noturno, tá? Então o cenário era esse. O outro cenário era fazer transferência toda de curso, tá? Era pegar o curso e migrar, só que aí precisava de mais mobiliário ainda, tá? Para fazer para mobiliar os espaços, fazer a transferência, né? E aí, para fazer a transferência de uma parte dos cursos, já considerável, ficaria mais ou menos em 1,5 milhão. A gente estimou isso e colocou, planilhou tudo, apresentou para ele. E para levar todas as atividades que estavam previstas para lá, tá? É aquele quantitativo de 2,7, tá? Que a gente já tinha mostrado para ele lá também. Então, ele colocou o seguinte, a gente vai demonstrar boa vontade, tá? O recurso está muito escasso, colocou isso aí para a gente, 750. E vai buscar o restante na CETEC, tá? Para que o MEC possa prover. Tá? Porque a situação é muito difícil. Então tem a situação das emendas, o Zé Alberto aqui sabe, tem muita emenda bloqueada, tem emenda que não foi liberada ainda, o recurso é difícil,
tá? Não é fácil. No cenário que a gente está, é muito complicado conseguir esse recurso, não é simples, tá? Mas a gente conseguiu aí, pelo menos, né, com a ajuda da reitoria, com o apoio e suporte da reitoria, pelo menos começar essas atividades esse ano ainda, tá? O que é super importante para a gente. Os ambientes que vão ser montados para agora, tá? Tá, pode falar. Só pedir pra vocês, eu vou ter que, só pra esclarecer aqui, eu tô com um bebê ultra recém-nascido lá em casa e um outro bebê um pouquinho maior, um de 2 anos e um de 40 dias. Tá. E aí eu fui intimado pra estar na minha casa um pouquinho mais cedo hoje. Eu quero pedir licença, eu vou chamar o Rogério pra conduzir aqui comigo no meu lugar. E eu vou ter que pedir licença porque tá chegando a hora em que não tem ninguém na minha casa além da minha esposa pra dar conta deles. Então eu vou pedir licença pra vocês, agradecer demais e deixar o Eberval continuar aqui com a apresentação. Rogério, por favor, vem aqui, tá bom? Obrigado, Pedro. Que isso, cara? Obrigado. A gente entende, viu? Não, eu, que isso. eu vou passar por isso em breve. Vai, né? Que legal. Parabéns, cara. Tá grávida, tá grávida, tá grávida. E eu peço desculpa ao pessoal que eu não vou poder ouvir todo mundo, mas depois eu vou ouvi-los pelo YouTube, tá gravação. bom? Na gravação. Tá bom. Tá bom? Obrigado, Valeu, Pedro. pessoal. Obrigado. Bom, pessoal, aí aqui, ó, os ambientes que vão ser montados, tá? Então, nesse projeto, tá, que foi apresentado para a reitoria com esse aporte, tá? São 2 salas de aula, então vai completar a montagem dessas salas. 2 laboratórios de informática, então a gente tinha um laboratório, precisava montar o outro, um parcialmente, né? O outro a gente tinha as mesas, faltavam os computadores, mas aí completa. Um de eletrônica, um laboratório de eletrônica, o refeitório, uma biblioteca provisória, ela vai ficar numa sala de aula, por enquanto, até poder ser transferida para o espaço que é definitivo da biblioteca, tá? Que na verdade ainda não é tão definitivo porque tem a fase 3, né, onde vai ter a biblioteca mesmo, né, aquela biblioteca com um espaço bem maior, para acervo, né, Zé? Então tem a fase 3 e vamos lutar por isso aí. E uma sala de apoio administrativo pedagógico, tá? Onde vai ter ali alguns postos de setores, tá? Para fazer o acompanhamento dessas turmas que estão funcionando lá. Como se fosse um campus avançado, por enquanto, até a gente conseguir ir ampliando, instalando as atividades todas ali, tá? Em funcionamento pleno, tá? A unidade lá, o que estaria previsto para lá, tá? Então, aqui tem a necessidade de investimentos, tá? Esse 2.7, com essa aquisição de 460 já cairia, tá? Ficaria em 2.3, tá? Eu precisaria de demanda de recurso. Isso já está sendo aplicado agora esse semestre, né? Com aporte. Os cursos, tá? Que estariam previstos para lá são esses. Então, a especialização em educação para iniciação social, 2 turmas, tá? A especialização em TICs para ensino de ciências, 2 também. Especialização em informática, 2 turmas. O técnico em informática concomitante, 3 turmas. Aí eu estou colocando as turmas que são os anos, né? Então, primeiro, segundo, terceiro módulo, né? O técnico em eletroeletrônica, 4 turmas. O técnico em eletrônica integrado, 4 turmas. O técnico em informática integrado, 4 turmas. Aí esse aí que está em implementação é o técnico em telecomunicações Proeja, modalidade Proeja. Ele é noturno, né? 3 anos, então são 3 turmas. A licenciatura em Pedagogia AD, que já está em processo de implantação. Lá, inclusive, tem um espaço reservado para um estúdio AD no Campo Grande, então também vai prover isso aí. Foi uma demanda que a comunidade trouxe, inclusive, para a gente, isso aí. Essa necessidade para pessoas que não têm o horário, né? O deslocamento é difícil, então é importante ter. Bruno é um grande especialista nessa parte aí, né, Bruno? Na unidade lá, é uma das unidades que tem mais alunos, ou que tem mais alunos em AD, é Boituva, né? Então ele implantou isso aí de uma forma bem interessante lá em Boituva, um sucesso, né? Referência, Estado de São Paulo, né? É o AB lá. Também, né? Tem o AB próprio também. Tem os 2, né? Então tanto o próprio quanto o AB. E uma licenciatura presencial que está em discussão a definir, tá? Também 4 turmas. Capacidade total, 1.220 alunos, tá? Para essa unidade, uma unidade plena, né? Por assim dizer, né? Unidade plena, né? Então, esse é o planejamento, tá? Para essa unidade. Então, o tempo parece que passou rápido, né? Para a gente começa a olhar as fotos antigas, né? Ver 5 anos atrás, coisa de 6 anos atrás. E aí, no final do ano passado, a gente montou um vídeo aqui, né? Eu queria assistir com vocês, é bem curtinho, tá? Mas aí vocês vão ver que também nesses 6 meses também muita coisa caminhou, né? Então, eu queria convidar vocês a assistir com a gente aí. Tá, só passar aqui, será? Ele já tá. Minimizar, já tá na página do YouTube. Tá aqui? Aqui? Aqui, tá. Tem áudio aqui. Tá saindo áudio aqui.
foto na época, como é que tava. Isso aí faz pouquinho tempo. Obrigado, pessoal. Deixa eu só falar aqui, o Rogério fez uma pergunta, tá, para mim, que eu acho que eu vou responder para todos vocês, tá? Melhor. Perguntou assim, qual é a previsão, tá, para iniciar todas as atividades lá? Então, eu coloquei aqui duas coisas, tá? Bom, pessoal, esse é o nosso projeto, a casa automatizada, onde você pode... Então, obviamente que a gente depende dos investimentos, tá? Previsão é de fazer a mudança em janeiro, tá? Mas a gente depende dos investimentos para isso, tá? Não tem como a gente mudar precarizando, né? Isso aí não tem como fazer. Meio de semestre é muito difícil fazer mudança, tá? Quem trabalha com educação sabe que no calendário é muito complicado. Então a gente tem que fazer sempre o ideal, começo de ano, tá? Ou meio de ano, que aproveita o calendário de férias, recesso, né? E precisa mudar um pouquinho. Agora, recentemente, aconteceu isso, Bragança Paulista fez isso, né? E eles fizeram a mudança de calendário para poder dar certo, tá? Mas é isso, tá? A gente precisa fazer, tá? Então, para fazer a transferência de curso, tá? Para lá, tá bom? Ok? E quando vão ter os primeiros alunos agora no segundo semestre? A aula inaugural nossa tá planejada para o dia 29/7. Já coloca na agenda aí de vocês? 29. Mudou. Na agenda nossa a gente conseguiu encaixar 29/7, tá? 25 não deu certo, tá bom? Só para você saber, tá? Então 29, atualiza aí, tá bom? 29/7 é uma segunda-feira, tá bom? Então segunda-feira. Dia 25 era o dia de retorno dos professores. Então estava muito difícil operacionalizar isso aí já no fim das férias, o professor voltando, estava um pouco complicado. A gente colocou para o dia 29, tá? Então é a aula inaugural, tá? Do campus no Campo Grande. Queria que todos vocês, se possível, pudessem estar com a gente. Bruno, nosso reitor também, professor Moda, todos vocês, tá? Convidados. Vou mandar o convite para a reitoria também para a gente fazer um evento bem bonito. É um momento de celebração, tá? Então, obrigado. Nós que agradecemos. Então, acho que a gente merece, mais uma salva de palmas, né, para tudo que foi apresentado e para esse novo ciclo que começa ali no Campo Grande. Bom, para dar continuidade, então, eu vou passar a palavra para o Bruno, para que ele possa falar. Bom, boa noite a todos. Em nome do Eberval, cumprimento toda a comunidade do Campus Campinas. Se ele me permite, em nome dela, toda a comunidade do Campo Grande e os demais membros da mesa aqui, os alunos. E agradeço o vereador Pedro por todo esse apoio, né, ao longo de toda essa história das fotos, desde o começo, né, Eberval? E a todos os demais vereadores que acredito que também, da sua forma, devem demonstrar o seu apoio. E o quanto é importante esse apoio e esse envolvimento da comunidade para uma escola, não só como a nossa, mas principalmente como a nossa, que é um instituto federal que traz todo esse cenário diferenciado, como o Eberval colocou, onde nós não somos uma universidade, mas estamos aqui como uma também. Então, que a comunidade possa fazer uso de todo esse equipamento que foi construído e agora está disponibilizado no Campo Grande. E depois da fala do Pedro e do Eberval, me restam poucas coisas a dizer,
e algumas até a repetir e falar mais do mesmo, mas no sentido de dar uma perspectiva talvez diferente a tudo que foi falado aqui. Eu entrei no Instituto em 2008 e fui diretor de um campus que estava iniciando implantação, como o Eberval falou, e passei por muitas das dificuldades que ele passou aqui. Conheci ele em Salto na época, e provavelmente das dificuldades que ele passou em Campinas, e antes dele o Daniel como diretor, e todos os servidores que estavam lá desde o começo, imagino que enfrentaram algo parecido com o que eu enfrentei em Boituva. Nós pegamos uma escola em Boituva que também era semelhante à situação do Campus Campinas até então, que é dividir um espaço com uma outra entidade. Parceira também, mas no nosso caso a gente não teve, como é que eu posso dizer, a sorte, né, do Campus Campinas, da cidade de Campinas, que é fazer parte aí de um seleto grupo dentro das nossas 36 escolas, onde 1/3 dela foi construído. O resto a gente acabou herdando os equipamentos, a escola, né, que já estava construída, enfim. E Boituva foi um cenário assim. Nós herdamos uma escola e trabalhamos ali quase 3 anos e meio mais ou menos, com a outra escola junto, e aí ao passo que a gente ocupava um espaço, ela desocupava um espaço, e a gente teve esse relacionamento que foi muito bom, e também com todos as suas dificuldades, porque é como se fosse qualquer um dos relacionamentos que a gente vive na nossa vida. Nós temos alguns pontos de convergência e divergência, mas foi muito importante para tudo que a gente passou em Boituva, até que a gente chegou num momento que a escola saiu, foi para outro espaço, e nós viramos gente grande. Então, Eberval, vocês estão virando gente grande agora, e eu confesso para você que na época doeu. Então, e essa dor faz parte. É um momento de muito aprendizado quando vocês, né, que vocês vão passar com essa estrutura, com todo esse aparato que vocês vão ter. Maravilhoso pelas fotos, né? E conversando um pouco antes, vocês vão ter algo em torno de 40 espaços de ensino. 37. Então é maravilhoso. Posso dizer isso porque eu deixei uma escola em janeiro, na escola de Boituva, onde eu fiquei como diretor. E lá a gente tem agora 9 salas de aula e 15 laboratórios. E estamos com algo em torno de 1.300 alunos. Então, espero que realmente que faço muitos votos que vocês consigam dar continuidade a todo o trabalho que vocês estão mostrando com esses números e todos esses resultados. E tenho certeza que vocês vão conseguir. E da mesma forma que as outras nossas 35 escolas, a reitoria está disponível dentro das suas limitações impostas, muitas vezes contra a nossa vontade, mas é o que a gente tem para trabalhar. E a reitoria, no nome do professor Modena, principalmente o professor Silmário, como pró-reitor de administração, que eu garanto que muito dessa alegria, né, dessa comemoração que nós estamos fazendo aqui hoje, que é poder já marcar e ouvir da boca do professor Eberval, o diretor do campus, que no dia 29 de julho todos nós estaremos lá para fazer a aula inaugural. Muito disso tem ali o dedo do professor Silmário de estar dando esse aparato e muitas vezes passando as semanas em Brasília, correndo atrás e algumas vezes na frente, para conseguir esses recursos que o Eberval, por exemplo, sinalizou aqui para início de algumas atividades que serão as primeiras, né? E a gente espera que em breve a gente consiga usar realmente toda aquela estrutura. E isso é muito importante, porque a gente vive num cenário que a educação sofre por alguns cortes, e a gente vem se mantendo da forma como a gente consegue, né? E temos aí uma perspectiva de dar continuidade nas obras que iniciaram, né? Com certeza Campinas tem algumas, como o Ivan colocou, a questão da biblioteca, enfim, algumas outras demandas, assim como muitos dos nossos outros 35 campos. E a gente vai continuar trabalhando na reitoria, professor Modena, professor Silmário, o Zé Roberto, que nos auxilia diretamente lá com o Silmário, para que festas como essa, que essa acho que é a primeira festa do Campo Grande, e dia 29 agora, né, temos
Temos uma e depois dia 29 de julho a terceira, né? Então acho que essa é a primeira festa e a gente está trabalhando incansavelmente para que outras como essa possam se tornar realidade. Então parabéns a toda a luta do vereador, do Eberval, de toda a comunidade, que parabéns pelo envolvimento, realmente fico muito feliz de presenciar isso. E agradeço, né, em nome do professor Modena, a todos vocês pela paciência, porque é um problema, né, que vocês vivem uma expectativa de 10 anos, né, com esse problema, e hoje a gente vê o primeiro passo da resolução desse problema efetivamente, que é a ocupação desses espaços. Então, parabéns para todos vocês, que vocês possam hoje... Quantas salas vocês usam no CTI, o Eberval? Então dá uns 20. Então... Ah, sim. Mas de ensino você tem uns 20 espaços ali, né? Tá. Então, já deixo aí como uma meta para você atingir, é dobrar esse número e usar os 37 para dobrar os 1.200. É um desafio, né? Quando você alcançar a meta, você dobra. Tá bom? E se não alcançar é porque você não desistiu ainda. Vai. Dá para multiplicar por bastante. Dá. Nós tivemos inscrições. Eu que estou no meio impedindo nesse fluxo de recursos aqui neste momento, né? Na cidade tem uma demanda gigantesca. Nós tivemos esses cursos que vão começar agora no Campo Grande. Esses cursos que vão começar agora no Campo Grande, tiveram um deles teve procura, tá? Pós-graduação, né? Mais de 300 acessos, conclusão de 87 conclusões, tá? de inscrição, dá quase 3 para 1. O curso de informática teve 3 para 1, de eletroeletrônica 5 para 1 a procura. Então, a gente tem uma demanda grande, né? No ano passado foram 6.000 inscrições nós tivemos para os cursos nossos. Então, assim, do que a gente oferece, porque tem de demanda, né? A gente percebe que é gigantesca a demanda. Porque a cidade Vamos dobrar. grande. Vamos dobrar. Vamos sim. Opa, gostei, né? Então, gente, eu encerro a minha fala, dou os parabéns para todos vocês, principalmente para a comunidade do Campo Grande, que recebe o Instituto Federal agora de fato, né? E que vocês façam realmente bom uso do Instituto, de tudo que nós temos lá à disposição, e ocupem o espaço e o tempo do Eberval enquanto ele estiver na direção e, eventualmente, os que lhe sucederem, para que continuem lutando, assim como ele lutou, para que o Instituto cresça cada vez mais e possa atender aí, pelo menos minimamente, o que a população espera da gente. Então, muito obrigado e parabéns à festa de vocês. Sueli? Boa noite. Eu quero agradecer o Pedro, né, o mandato do Pedro, né, que fez esse convite para estar aqui representando a comunidade, e aos demais, né, que a gente, Eberval, a gente está sempre junto aí, né, no dia a dia, nas reuniões. Para nós da região, assim, a gente está nós estamos muito ansiosos, né? A gente fica cobrando, o Eberval aí, dentro das comissões, a gente está sempre aí cobrando que a gente quer o Instituto funcionando, né? Que agora, depois de uma luta tão grande, ver ele pronto para nós, eu falo, é a coisa mais linda. E aí eu venho, acho que responder um pouquinho quando o Eberval fala, mas olha, não sei por que levaram para lá, né? Então, não sabe como, né? Apareceu a ideia de levar para lá. E assim, foi muito difícil, porque na nossa região sempre a gente encontrou grandes barreiras, né? Muitas vezes, até aqui na Câmara, a gente ouvir pessoas dizendo, né, vereadores dizendo que a gente não deveria ter uma unidade de escola lá,
né, principalmente federal, porque a gente não tinha vocação, né? Então, eu ouvi isso, e isso doía muito, né? Porque falar assim, olha, né, a gente não tem vocação. E qual é a nossa vocação? Né? E aí a gente percebe que a nossa vocação seria só de buscar mão de obra, né, para a faxina, né? Vai buscar o outro lado da cidade e buscar. Né, então, assim, para nós era muito duro, muito triste ouvir isso. E aí a gente, olha, apareceu a oportunidade de ter um quarteirão do saber, que foi a primeira coisa que apareceu para nós lá, o quarteirão do saber. E assim, era uma programação bonita, mas que o espaço seria para a educação. E aí a gente segurou nisso, né? Olha, se vai ter, então vamos segurar o terreno. Mas aí entra e sai o governo, e a gente vai para cima e, olha, vamos assegurar, e fizemos um baixo-assinado para assegurar, inclusive, até o terreno. A gente fez lá, acho que em 2008, 2009. Eu acho que vocês não tinham chegado aqui ainda. E aí a gente vai correr baixo-assinado nas comunidades, né? Em todos os espaços, a gente estava lá com a prancheta, vamos pegar um baixo-assinado que a gente precisa trazer esse Instituto Federal para cá. E aí a gente consegue assegurar, mas tinha aquela programação que teria que construir dentro dos 5 anos. E aí a gente falou, bom, não tem, foi contratado os profissionais, os professores. Aí a gente não tinha o prédio pronto e tinha os professores. E aonde vai pôr? Fomos atrás, vamos alugar barracão. A gente tinha conversado com o governo, olha, vamos alugar o barracão. Quando eu falo a gente, é uma comissão, né, do qual o Cecílio faz parte, e eu e outros, naquele momento, na região, é um grupo grande. Eu tinha um banner, não trouxe, né? Mas aqui tem uma foto que era muita gente, muita gente. A nossa comissão, embora às vezes aparece 4, 5, às vezes em reuniões que nós temos hoje, mas é uma comissão grande que a gente ia juntos e vamos buscar. E aí a gente foi procurar, a gente procurou um barracão, o barracão foi... a gente foi lá até medir, eu não lembro quem veio junto na época. A gente foi lá medir para ver se dava para fazer. E aí a prefeitura pagaria, né, o aluguel do barracão, e a gente punha alguns cursos lá. Mas aí saiu o prefeito, né? Nessa hora, aí quem entrou não assumiu, né? E nesse tempo, nós fomos procurados pelo Spinella, né, que está aqui, e que foi um batalhador, e é um batalhador, e veio junto. E, olha, né, e vamos conhecer o CTI, o Vitor, né, abriu as portas, porque a gente não conhecia. E aí a gente vai montando todo, em conversas, né? Aí o Vitor, já com o pessoal do Instituto, já faz a conversa para poder levar para lá. Então, foi assim que foi para lá, porque a gente não conseguiu naquela época. Mas, e nesse meio tempo, a obra ela começava e ia para o chão. Né? Começava e ia para o chão de novo. E aí troca-se governo também, já não era mais aqui, em Campinas, aí troca governo federal. Nós vamos perder a obra de novo. E aí essa comissão, ela vai, várias vezes a gente foi para São Paulo, montamos a comissão e vamos para São Paulo, vamos conversar com o reitor. E isso não foi uma vez só, né? Foi várias vezes que a gente vai lá para conversar com o reitor. E, olha, tem como pegar essa obra de novo? Tem como recomeçar ou não perder ela de onde está? Porque, vocês imaginam, foi roubado até... porque a coisa, se ela ficar abandonada, né, é a placa,
a grade né, em volta, foi levado tudo. E não tinha como a gente barrar. Eu chegava lá, o cara estava com a perua lá, montando tudo. E assim, né, como é que você vai falar para ele, ó, você não vai levar, porque não dá para você fazer esse enfrentamento. E eu sei que tinha já a estrutura levantada, né, e eles vieram, cortaram tudo e levaram os baldrames, tudo que tinha. Só não levaram a terra, porque acho que não tinha jeito. Mas, do resto, e aí a gente vai ficando, olha, porque pela terceira vez eu falei, não é possível, né? Como é que a obra começa e não vai para frente? Tem alguma coisa, né, nesse bairro? Eu começo a pensar, né? Acho que é o problema no bairro, na região, porque não é possível que a coisa não caminha. Mas, enfim, aí foi quando eu acho que veio uma equipe com vontade, que aí nós nos juntamos, né? A comissão e mais essa equipe que está aí, que aí o Zé Roberto fez parte dessa, né, como morador também, né, da região, né, e a gente foi e nos unimos e cada um vai de um lado, do outro, e depois aí com a administração também, já com a implantação, já depois, nesses 5 anos, já que com o diretor, tudo, né, que era o Daniel. E depois veio o Eberval, a Fabiana acho que já estava, né, bem antes. E aí a gente, com esse pessoal todo, eu acho que, né, todo mundo se ajudando, a coisa começou, né, tomar. Ele tomou, assim, tomou corpo, né? Falou, agora vai sair. Então, mas eu acho que nós temos muito que agradecer. Assim, nós da comunidade, nós agradecemos, acho que o esforço de todos, mas eu quero mandar um recado para o professor Modena, né? Que eu acho que naquele momento que a gente falou, olha, tem como a gente não perder, ele falou, olha, eu vou pôr minha cara na janela, né? Mas nós vamos tentar. Né? Ele não desistiu. Nós estávamos lá e ele ligou em Brasília. Ele ligou em Brasília. Na hora que a gente estava lá, cobrou, não lembro quem estava lá em Brasília, ele cobrou junto lá e falou, não, nós vamos assumir essa obra. Então, assim, professor Bruno, leva nosso abraço para ele e dizer que a gente agradece muito e ainda nós vamos, né, que ele esteja presente aqui para a gente poder fazer esse agradecimento presencial. Tá? E a gente agradece também, né, o esforço de cada um. Né? Eu acho que cada um que é os funcionários, todo mundo que trabalha no Instituto, a gente vê o esforço que está sendo feito. E aí nós esperamos, nós da região do Campo Grande, a gente quer mostrar que a gente tem vocação para estudo, sim, né? E pedir, né, aqui o compromisso que realmente o ano que vem a gente esteja já em pleno funcionamento. Né? E aí a gente pede tanto o esforço da reitoria e também dos diretores aí, que a gente possa realmente estar em funcionamento pleno lá na região do Campo Grande. Agradeço. Sueli, o abraço será dado. Muito obrigado pelas palavras. E o professor Modena, até o horário que eu saí de São Paulo, ele não tinha chego de Brasília ainda, estava numa agenda, e aí ele falou, Bruno, a última mensagem que ele falou comigo é, se eu não chegar, vai lá e me representa. Então, ele fez todo o esforço para tentar estar aqui, mas por essas agendas em Brasília, ele não conseguiu estar, mas pode deixar que será dado. Muito obrigado. Bom, dizem não, né? A palavra aluno é aquele que é desprovido de luz, né? Então a gente vai aqui rebatizar os nossos 2 representantes, chamaram de Luno e Luna, tá bom? Então a gente vai passar primeiro a palavra para o Luno e depois para a Luna. Por favor, Luno. Boa noite.
Meu nome é Pedro, eu sou aluno do Instituto Federal. Estou no 3º ano do ensino médio, mas o técnico em eletrônica. Faço parte da primeira turma de 4 anos do Instituto Federal. E acho que a notícia do Instituto Federal no Campo Grande é algo tipo, que deixa todos os alunos muito felizes. Porque quando eu entrei no Instituto Federal em 2017, eu sou da primeira turma de eletrônica no Instituto, sou da primeira turma de 4 anos do Instituto. E quando eu entrei, a perspectiva de que a gente iria para o Campo Grande era no ano de 2018. E aí, no final do ano de 2018, foi para o meio do ano de 2019. E hoje, a gente consegue ver que o Instituto ele é algo palpável, ele é algo que a gente consegue ver. E dia 29 a gente vai ter a primeira aula lá. E é uma notícia que não alegra só os alunos do Instituto Federal, os alunos do ensino médio, da faculdade, do técnico concomitante, alegra toda a comunidade. Porque eu, como morador da comunidade do Campo Grande, eu vejo que aquilo é uma oportunidade muito gigante. Porque a gente, pelo menos lá no Campo Grande, a gente nunca teve nada parecido com isso. A gente nunca teve uma escola técnica, a gente nunca teve uma escola que oferece cursos de graduação. E quando você vê que a gente tem uma escola que oferece tudo isso e com uma qualidade incrível, porque eu presencio isso, eu estudo lá há quase 3 anos, e é algo que tipo, a gente vê que vai mudar muito na região. E eu acho que é muito importante a gente estar lutando para que isso aconteça, porque eu, como morador da região, eu posso falar que é muito difícil você pegar 2 ônibus todo dia, ir para o centro de Campinas, do centro de Campinas você ir para a região dos Amarais, e você não tem outra escolha, porque ou é isso ou você faz o ensino médio comum, ou você não tem uma qualificação profissional. E quando essa oportunidade é dada pra gente, fica tudo mais fácil. Você tipo, é expressivo que a região vai se desenvolver por conta disso. A gente vai ter alunos da região do Campo Grande que vão ter uma qualificação profissional, vão poder ter mais oportunidade, vão ter uma graduação, porque o Instituto Federal também oferece. E fora a experiência que o Instituto Federal traz. Eu sou aluno de lá há 3 anos, eu tenho muito orgulho de falar isso. E eu tive a oportunidade de desenvolver vários projetos. Já fui para outros campos, desenvolvendo projetos, apresentar em outras escolas. Isso é uma oportunidade que eu não tive em nenhuma das outras escolas que eu estudei e tudo mais. As escolas municipais não oferecem isso, as escolas estaduais não oferecem isso. É uma oportunidade que o Instituto Federal oferece e que é incrível você ver como as pessoas daquela região vão poder ter. É algo que eu nunca tinha visto. E quando você passa por isso, é uma experiência totalmente incrível, você nunca esquece isso. O Instituto Federal não é uma escola comum, né? A gente sempre costuma dizer, não é uma escola qualquer, ou uma escola que só oferece ensino médio ou só ensino técnico. O Instituto Federal é uma escola onde você aprende, você desenvolve, você ensina as outras pessoas. Você apresenta em outras escolas, você tem oportunidades que nenhuma outra escola consegue oferecer. E eu acho que isso é muito importante. E oferecer isso para uma região tão carente quanto a do Campo Grande é muito importante. Agora acendeu. Boa noite. Então, sou aluna da pós-graduação, faço curso de educação para inserção social lá no Instituto, mas antes já participei de cursos de extensão, como elaboração de projetos, utilização de aplicativos, né, e cursos que eu posso aferir que são de qualidade, que essa especialização, por exemplo, que eu estou fazendo no momento, ela tem tido um significado importante para mim, né? Pessoal, de trabalho, que você pode aplicar em todas as áreas da nossa vida, né? Porque te ensina a ser mais humano, na verdade, né? Como que você lida com a comunidade, como que você lida com essa
sociedade que a gente tem. E eu acho que eu estava procurando isso mesmo quando eu fui fazer esse curso, né? O nome já fala, Educação para Inserção Social. Olha que grande que é isso, né? Como que a gente entende hoje todo esse universo que a gente passa? E o Instituto, ele traz isso para a gente, né? Ele trouxe isso de uma forma muito qualificada, com profissionais muito compromissados com isso, né? E aí, quando surge essa coisa do... a gente percebe o cuidado com todas os campos, desde quando a gente sabe que tem um campus no Campo Grande que está sendo feito, e aquele campo ali no Instituto Federal, ali no Centro Tecnológico Renato Ache, e dessa riqueza que tem, né, vocês viram aqui as fotos, né, o passeio panorâmico que foi feito, é muito significativo, porque a gente tinha um centro ali, a gente não entrava, né, era fechado, era porteiras fechadas, e você passa a saber e a conhecer o que tem ali dentro, e você sabe que você pode desenvolver aquilo junto com o Instituto Federal, e que isso pode trazer benefícios para a nossa sociedade, de ciência, de tecnologia, e como isso é grandioso, né? Então, estou muito feliz de estar aqui como aluna da pós-graduação, celebrando esse momento de quase inauguração da unidade do Campo Grande, que vocês da comunidade possam usufruir muito, porque hoje em dia a gente sabe quanto que é caro a educação, o que estão querendo fazer com a nossa educação é privatizar, e a gente precisa ter cuidado com isso. A educação ela é cara, se você for procurar em qualquer escola de ensino médio, quanto que custa um curso, do nível que o Pedro colocou aqui de educação e de período integral, hoje em dia não é menos do que R$ 1.500. Uma pós-graduação, vocês podem olhar o preço numa Unicamp, do nível que eu faço no Instituto Federal, não é menos de R$ 10.000, porque eu recebo e eu vou atrás, né, de curso, porque eu não posso pagar, então eu tenho que procurar alguma coisa gratuita para eu poder me atualizar, né? Então, a gente sabe como o preço é caro, e o instituto dessa magnitude na cidade de Campinas, que merece, não só o do Campo Grande, mas, como foi bem colocado aqui, merece 2, merece 3, e a gente tem que brincar mesmo, porque a nossa cidade é grande e ela merece, né? A gente tem mais de 1.200.000 pessoas, e aí saber que vai beneficiar uma região é muito gratificante. Aqui agradecer imensamente a luta da comunidade, da Sueli, do Cecílio e de todo mundo que se envolveu nessa luta, a direção, né, o reitor, o diretor, o Spinella, que sempre vejo que está ali participando. Então, assim, parabéns a todos. E se não tem aluno, também não tem escola, né? Você pode lutar à vontade, fazer o campo mais lindo, maravilhoso. E agora é lutar para que a gente possa ter alunos naquele instituto, naquela unidade, e que eles possam usufruir da melhor maneira possível. Então, muito obrigada. E, assim, é um orgulho muito grande estar aqui hoje, sentada com vocês, celebrando essa nova unidade. Parabéns para vocês. Bom, o nosso objetivo aqui em organizar essa reunião, este evento, este ato, foi justamente esse, expressado pelo nome, né, de celebrar a existência e dessa nova escola de educação numa região, numa das maiores regiões de Campinas, né, e que, como foi anunciado aqui, essa existência vai se dar concretamente com alunos, com toda a vida, com toda a luz que é possível e que a gente deseja que ela tenha, a partir do dia 29 de julho, né, já as primeiras turmas, já os primeiros alunos circulando por aquele espaço, e em janeiro, né, toda a escola funcionando na sua plenitude naquele espaço. Então, isso para a gente é fantástico. Para eu, particularmente, que acompanhei essa história desde o início, como assessor do mandato, a primeira atividade que eu fiz enquanto assessor do Pedro, assim, quando a gente assumiu, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma pilha de documentos que haviam me passado e descobrir
porque que o processo não caminhava junto à prefeitura. E eu tive que ler folha por folha para tentar identificar qual que era o problema efetivamente diante daquilo e tentar destravar. E aí deu certo. Então, para mim, também é uma realização muito fantástica em ver essa escola em funcionamento, porque todo aquele esforço feito inicialmente enquanto mandato está aí. Que no próximo dia 29 de julho vai estar em funcionamento efetivo naquela região. E como todos dizem, né, e pegando um pouquinho da fala do nosso aluno aqui, da fala do Pedro, em tempos de obscurantistas, estudar é o maior exemplo de resistência. E sendo estudar o maior exemplo de resistência, inaugurar uma escola do porte do Instituto Federal na região do Campo Grande é um ato de mais resistência ainda. É um ato revolucionário pela magnitude que isso significa nestes tempos que a gente está vivendo. Não só de corte de recursos, mas de caça à própria educação, de aniquilamento do processo educativo. Então, ter uma escola como Instituto Federal no Campo Grande sendo inaugurada neste momento é um ato de revolução, é um ato revolucionário. E ter um aluno aqui como o Pedro, que expressou tão bem este significado dessa escola para o Campo Grande, a gente vê o quanto que isso é fundamental. Então, nós estamos aqui para celebrar esse ato revolucionário que vai ser a inauguração daquela escola no Campo Grande. Então, esperamos contar com todos vocês e com todos que fazem parte de todo esse processo, né, com a comunidade, lá no próximo dia 29, né, que vai ser a segunda festa, né, como o Bruno falou, e mais ainda no primeiro dia de aula daquele instituto, no dia 29 de julho. Então, gostaria imensamente de agradecer a todos vocês. Não sei, antes de encerrar propriamente dito, não sei se alguém quer falar alguma coisa rapidinho, porque nós estamos no nosso horário. Ah, temos uma aluna, né? Uma aluna. Olha. Olha só. Ela tem microfone para gravar. Alô? Bom, nos meus... Eu nem sei como. Bem, Maria Helena Pulpo, eu precisei abandonar a advocacia porque fui perseguida pela repressão, não foi nada demais. Aliás, foi muito demais, porque foi que eu fui esperar o Paulo Freire, fui encarregada de esperar o Paulo Freire, que ia ser... Estava voltando do exílio no governo Figueiredo. E, então, daí em diante, eu fiquei praticamente que impedida. Eu tinha acabado o mestrado em educação na Unicamp e eu reuniria todas as condições para ingressar, como era MS2, nem me lembro, né? MS2, né? E isso também foi deixado de lado. E então, eu fiquei assim, meio à deriva, como tantas pessoas, como o povo todo ficou à deriva, né? E me encaixei, então, na política, como fazer isso mesmo que você está falando, algum ato revolucionário para que aquilo não atingisse tantas pessoas como me havia atingido sendo apenas uma estudante de pós-graduação. Quer dizer, para mim era um orgulho, mas um orgulho que ficou engavetado. E foi justamente quando eu entrei em contato com o meu companheiro aqui de lutas, né? E nós partimos, então, agora para brigar com a segunda pretensa revolução, porque nós não tivemos nenhuma eleição, nós tivemos um estelionato eleitoral. Então, é muito trabalho pela frente, não é? E, então, a gente tem que aliar isso aos novos conhecimentos. E eu fiquei 10 anos numa favela, foi o que me fez, vamos dizer, resistir a tudo isso, né?
E era uma educação informal, só que não tinha toda essa parte maravilhosa que tem hoje, das pessoas se comunicarem através dos computadores, ainda não tinha isso, né? Então, ver as duas coisas unidas, né? Não vai existir pobreza para quem tem esse campo de luta, não vai existir. A pobreza não vai ser a falta de dinheiro, vai ser o acúmulo desse tipo de ciência que, do jeito que está sendo feita, ela humaniza mais, porque todo mundo diz assim, isso aí vai ser um perigo, essas crianças de hoje em dia não vão ter sentimento, porque elas só ficam no computador, elas nem olham a mãe, nem olham o cachorro, nem olham mais nada, é só ficar ali. Não, não é só ficar ali. Quando se tem um trabalho como esse que vocês estão fazendo, porque é um trabalho que as máquinas adquirem coração, porque vocês estão pondo o coração nelas, e isso não tem tamanho. É lindo, e eu faço questão de acompanhar tudo isso com o meu grande amigo e companheiro aqui. Era isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. Então, sem mais, obrigado a todos e a todas pela presença e a gente se encontra nos próximos 2 dias 29. Tá bom? Valeu. Vamos tirar uma foto todos juntos, né? Daqui a 5 anos ele vai estar Queridíssima. Parabéns pela luta. Parabéns. Vamos dividir muita mesa.